Jesus fez a reconciliação. Jesus, ele não só pagou a nossa dívida, né? Porque nós nos tornamos inimigos mortais de Deus. O homem, por causa do pecado, ele virou inimigo de Deus. Então Jesus pagou a nossa dívida. Mas de quem que ele pagou a dívida? De todas as pessoas da face da terra? Do mundo todo, mas o mundo todo no sentido, pessoas do mundo todo. Grego, judeu, romano, pessoas do mundo todo. Mas não foi o mundo todo que foi salvo, não pagou a dívida de todos. A expiação foi limitada àqueles que creram, isto é, aos escolhidos, aos eleitos. Tem dezenas e dezenas de textos que são bem claros, que eu já li aqui para os irmãos, né? Que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que Deus preparou tudo antes da fundação do mundo, né? Mas tem gente que acha assim, não, Deus preparou tudo antes da fundação do mundo, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele sabia quem ia ser bom e ia ser salvo, por isso ele escolheu já, porque ele sabia que ia ser bom. Olha que absurdo. Mas se ele escolheu porque sabia que ia ser bom, então não foi a morte na cruz que nos salvou, então foi a nossa bondade. Ah, mas que absurdo. Isso é apequenar muito o nosso Deus grandioso e poderoso, entendeu? Irmãos, nós somos barro. Nós viemos do pó. A Bíblia diz que o homem sem Deus é como um animal. Lá em Eclesiastes está claro. O homem sem Deus é como um animal. Nós viemos do pó, sem Deus nós somos pó. Então ele, além de pagar a dívida, né, dos eleitos, ele fez a reconciliação. Por que ele fez a reconciliação? Porque a ira de Deus, que era sobre nós, foi toda sobre Jesus, lá na cruz. Qual foi a maior dor de Jesus? Foi os cravos nas mãos? Foi os cravos nos pés? Foi a coroa de espinho na cabeça? Foi as chicotadas? Não, não se engane. Muitos cristãos tiveram uma morte muito mais terrível do que a de Jesus. Muitos. Eu já citei aqui. Teve muitos cristãos, John Hus, por exemplo, foi queimado vivo em praça pública. Irmão, devagarinho. Na Idade Média tinha tortura que botavam um braseiro embaixo e uma roda, amarrava a pessoa na roda, e aí ia rodando a roda, quando a pessoa passava embaixo, passava no meio braseiro. Aí, até chegar lá no braseiro de novo, dava uma refrescada, aí passava no braseiro de novo. É tipo uma costela assando de longe, levava 4, 5 horas a passar. Entendeu? Foi muito mais torturante do que a morte de Jesus. E por quê? Você acha que alguém sofreu mais que Jesus? Na prática seria, mas só que o maior sofrimento de Jesus foi a ira de Deus que foi lançada sobre ele, a ira de Deus que era para ser sobre nós, porque Deus ele é irado, Deus ele é irado contra o pecado, porque o sinal de alguém que ama é odiar o pecado. Quem ama a vida odeia o aborto, quem ama a família odeia o adultério. Então, Deus, ele só é bom porque ele odeia o mal. Ele só é bom, eu acho que não é a expressão mais sábia. Mas Deus, ele é bom porque ele odeia o mal. É por isso que ele é bom, o principal sinal de que ele é bom, porque ele odeia o mal. É o único que odeia verdadeiramente o mal é Deus. Por isso que ele é bom. Não tem como alguém ser bom se ele não odiar o mal. O ódio do diabo é um cisco perto do ódio de Deus. O diabo é um cordeirinho perto de Deus o dia que Deus levantar a sua ira. Porque o tamanho do amor de Deus, irmãos, ele é trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de quilometragem de tamanho, o amor de Deus. E o amor do diabo, e o ódio de Deus. O amor de Deus para o bem, para o que é certo é grande. E o ódio de Deus para quem faz o mal é pequenininho? Não, tudo de Deus é grande. O amor dele para com o bem é muito grande. Por isso o ódio dele para com o mal também é muito grande. Entendeu? Essa história que Deus é só amor e vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Irmãos, não se iluda com isso não. Não se iluda com isso não. Olha aqui, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Estou terminando. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio da cruz. Ele nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui significa todas as pessoas do mundo? Não. O mundo que creu.
É a mesma coisa daquele versículo. Deus amou o mundo, todas as pessoas do mundo? Não. O mundo que creu. O mundo que viesse a crer. Né? Então, olha, não imputando... Vou começar de novo o 19 aqui que eu me perdi. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você prestou atenção? No versículo 19, ele diz que ele reconciliou o mundo. Aí no versículo 20, ele exorta a gente a se reconciliar. E vos reconcilieis. Reconciliou o mundo, aqueles que iam se arrepender. E depois no versículo seguinte ele exorta, olha. Rogamos que vos reconcilieis. Olha que coisa. Romanos 5, 10, 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos a reconciliação por meio de Jesus. Anderson Mailin, se prepara para a gente cantar. Aquela última que vocês cantaram hoje aqui, para a gente encerrar o culto. Efésios 2, 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele derrubou uma parede. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, na presença de Deus, para falar com Deus. Amarrava uma cordinha no pé dele, porque se ele morresse tinha que puxar para fora, porque quem que ia entrar lá dentro para tirar? Morria também. Viu? Entendeu? Mas essa parede desceu, e agora nós podemos ter acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Versículo 16. Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Ele não aboliu os mandamentos, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Tipo assim, você tem que cumprir o mandamento para ser salvo. Isso aí não precisa, porque a salvação é por Jesus. Não significa que os mandamentos não devem ser seguidos. Os mandamentos, eles servem de parâmetro. Por que eu não mato? Porque está escrito lá que não é para matar. Eu sou servo de Deus. Por que eu não minto? Porque está escrito lá que não pode mentir. Então, nós não temos que seguir a lei para ser salvo, mas a lei continua valendo. Tudo que Deus faz dura para sempre, irmãos. Não. Agora, lógico que tem os cerimoniais, que esses continuam valendo, mas a aplicação mudou. Porque se cumpriu em Cristo, então a aplicação mudou. Mas o princípio é o mesmo, continua valendo. A aplicação mudou. Porque se cumpriu em Cristo, aí não é que Deus mudou, aí é que o processo está caminhando. Versículo 16. Reconciliasse ambos em um só corpo, Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz de Cristo, a morte de Jesus de Cristo destruiu a inimizade entre Deus e nós. Então veja bem, como que o homem, o homem era inimigo de Deus e Deus era inimigo do homem, irmãos. O homem odiava Deus e Deus odiava o homem. Agora, por causa da morte de Jesus Cristo, essa ira de Deus, ira e ódio é a mesma coisa, essa ira de Deus foi toda sobre Jesus. E ele fez a reconciliação. Então, aqueles que creem na cruz de Cristo foram reconciliados com Deus, não são mais inimigos de Deus. Nos tornamos amigos de Deus. Mas quem não creu na cruz de Cristo continua inimigo de Deus. E se ele é inimigo de Deus, Deus é inimigo dele também. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. Provérbios 8, 17. Tá certo?